entendendo. Então, com 8 anos, quando eu comecei a entender, eu comecei a dizer não, não, não. E aí a minha mãe de criação, que é uma pessoa que eu amo muito, uma professora de português incrível, que é essa senhora, que é a esposa dele, viu ele me abusando e me devolveu para minha mãe. Só que na época tudo aquilo era muito velado. Antigamente não se falava como se fala. Não. Não se fala. E ele me roubou o meu direito de ser virgem, né? Então, assim, durante muitos anos eu tive que fazer tratamento com psicólogo, com psiquiatra, para poder superar essa fase da minha vida. Porque houve um bloqueio muito grande. Eu não consigo lembrar de coisas boas, entende? Dessa fase. Então, foi uma fase muito difícil. Então, eu me tornei uma adolescente muito rebelde. Por quê? Com 8 anos, a minha mãe de criação, que eu amava, eu não queria me separar dela. E eu não entendia o que estava acontecendo. Quando ela viu ele me abusando, ela me devolveu para minha mãe. E mas aí para você era uma... Eu queria continuar com ela porque eu amava ela. Só que eu não sabia o que estava acontecendo, então eu fui morar com a minha mãe. E aí a minha mãe, tadinha, minha mãe era uma criança. E aí minha mãe não sabia me criar, não sabia me educar. Então era tudo à base do grito, apanhar. Então eu tive um péssimo relacionamento com a minha mãe durante muitos anos. Hoje eu entendo que cada um só dá o que tem. Claro. Né? Hoje eu tenho um relacionamento maravilhoso com a minha mãe. Minha mãe é outra pessoa. Putz, que bom. Mas na época, assim, houve muita mágoa. Então eu tinha mágoa da minha mãe, porque ela tinha, teoricamente, né, me dado pra mim, na minha cabeça ela me deu. E do meu pai por ter me rejeitado. Então eu alimentei muito ódio, muita mágoa durante muitos anos, porque eu culpava eles do abuso sexual, porque eu fui crescendo e entendendo, e então eu culpava eles por causa do abandono, do abuso, da rejeição. E né? desse vazio vinha toda essa raiva, né? Que Raiva, ódio, de outra forma. queria vingança, sabe? Então durante muitos anos eu alimentei isso. Até o período da fazenda ali eu ainda tinha muita mesmo? raiva. Muita raiva. Eu era uma panela de pressão e erupção, assim. A qualquer momento podia... E aí, daí eu fui muito rebelde. Muito rebelde. A tua adolescência você passou também nessa cidade ou você se Não, mudou? porque foi assim, eu nasci em Juí, interior do Rio Grande do Sul, porque minha mãe saiu de Bossoroca grávida e me ganhou na cidade de Juí. Depois, quando a minha mãe, eu já estava com 8 anos, ela foi morar em Porto Alegre. E aí ela me levou para morar com ela. Quando a minha mãe de criação viu ele me abusando, me devolveu para minha mãe. Aí eu comecei a morar em Porto Alegre. Aí começamos a ter um relacionamento de mãe e filha, mas um relacionamento muito difícil. E eu ficava com raiva da minha mãe, então eu comecei a fumar cigarro, maconha. Acabava para provocar ela. Acabei fazendo coisas que eu me arrependo muito na minha adolescência. Mas aí você começa a trabalhar em Porto Alegre. Que idade mais ou menos é isso que você está contando? Então, entre 8 anos foi quando eu fui para que eu fui para Porto Alegre com a minha mãe. Então muito nova. Uma novinha, criança. E aí ali na minha fase rebelde é entre 11 e 13 anos, que daí eu digo que eu quero conhecer o meu pai. E aí a minha mãe vai e me leva para morar com meu pai. E aí? E aí foi muito legal, foi muito bom. Ele é uma pessoa muito do bem, assim, super incrível. Só que a gente nunca teve um relacionamento mesmo, sabe? Sei. E aí hoje a gente se fala, ele me fala que me ama, a gente conseguiu restaurar. Depois que eu me converti, eu só mudei a minha vida, consegui perdoar depois que eu me converti. Porque faltava você perdoar, né? Você tinha faltava me perdoar. E aí nessa fase foi o pior que aconteceu. Eu tive uma relação sexual com meu meio-irmão. Então, assim, que era o filho do meu pai, só por parte de pai. E ali a culpa depois veio. Claro. Só que eu era uma adolescente que não estava entendendo nada, super rebelde. E aí fui morar com meu pai e acabei tendo um relacionamento com o meu próprio irmão. Então, durante muitos anos isso me culpou bastante. Eu coloquei no livro sobre isso. Até como forma de arrependimento, porque... Mas na época já você se culpava ou só depois? Não, só depois que eu entendi. Porque até quando eu tinha... Acho que eu devia ter uns 14 anos. 14 anos. Sim. Ali eu não estava entendendo muito bem. Eu só estava vivendo o momento. E a gente ia para os bailes junto, aí bebia e acabei ficando com ele.
Então, para mim foi meu primeiro relacionamento sexual fora o abuso Entendi. sexual, né? Então era uma culpa muito grande assim que eu sentia. Eu tinha muita raiva, por isso que eu tive que fazer tratamento depois psiquiátrico, justamente para poder me perdoar também, né?